Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Karma. O silêncio não é para ser cultivado, não é para ser deliberadamente produzido, não é para ser buscado, racionalizado ou meditado. O cultivo deliberado do silêncio é como a satisfação de um prazer há muito desejado. O desejo de silenciar a mente é apenas a busca de sensação. Esse silêncio é somente uma forma de resistência, um isolamento que leva à deterioração. O silêncio que é comprado é uma coisa de mercado, no qual há o ruído da atividade. O silêncio vem com a ausência do desejo. O desejo é ágil, astuto e profundo. A recordação interrompe a varredura do silêncio, e uma mente presa na experiência não pode estar silenciosa. O tempo, o movimento de ontem desaguando no hoje e no amanhã, não é silêncio. Com o cessar desse movimento, há silêncio, e só então aquilo que é inefável pode tomar forma. Eu vim para falar sobre karma. Claro que tenho algumas opiniões sobre isso, mas gostaria de conhecer as suas. Opinião não é verdade. Devemos pôr de lado as opiniões para encontrar a verdade. Existem inúmeras opiniões, mas a verdade não é deste ou daquele grupo. Para o entendimento da verdade, todas as ideias, conclusões e opiniões precisam cair como as folhas secas de uma árvore. A verdade não é para ser encontrada em livros, em conhecimento, na experiência. Se você estiver buscando opiniões, não encontrará nenhuma aqui. Mas podemos conversar sobre karma e tentar entender sua importância, não? Isso, claro, é um assunto muito diferente. Para entender, as opiniões e as conclusões precisam cessar. Por que você insiste nisso? Você conseguirá entender algo se já tiver decidido sobre isso ou se repetir as conclusões de outra pessoa? Para encontrar a verdade desse assunto, não devemos abordá-lo de uma nova maneira com uma mente que não esteja envolta em preconceitos? O que é mais importante? Estar livre de conclusões, de preconceitos ou especular sobre alguma abstração? Não é mais importante encontrar a verdade do que discutir sobre o que é a verdade? Uma opinião sobre o que é a verdade não é a verdade. Não é importante descobrir a verdade com respeito ao karma? Ver o falso como o falso é começar a entender isso, não é? Como podemos ver a verdade ou o falso se nossa mente está firmemente entrincheirada na tradição, nas palavras e nas explicações? Se a mente estiver amarrada a uma crença, como ela poderá ir longe? Para viajar para longe, a mente precisa estar livre. A liberdade não é algo a ser obtido no final de um longo esforço. Ela deve estar logo no início da viagem. Quero descobrir o que karma significa para você. Senhor, vamos fazer a viagem de descobrimento juntos. Simplesmente repetir as palavras de outra pessoa não tem muita importância. É como tocar um disco. A repetição ou imitação não produz liberdade. O que você quer dizer com karma? É uma palavra em sânscrito que significa fazer, ser, agir e assim por diante. Karma é ação, e a ação é o resultado do passado. A ação não pode existir sem o condicionamento da formação. Por meio de uma série de experiências, do condicionamento e do conhecimento, a formação da tradição é construída, não apenas durante a vida atual do indivíduo e do grupo, mas por meio de muitas encarnações. A constante ação e interação entre a formação, que é o eu, e a sociedade, a vida, é o karma. E o karma cria um compromisso moral para a mente, o eu. O que fiz em minha vida passada, ou mesmo ontem,
continua valendo e me molda, proporcionando-me dor ou prazer no presente. Há o karma de grupo ou coletivo e o individual. Tanto o de grupo quanto o individual estão contidos na cadeia de causa e efeito. Haverá sofrimento ou alegria, castigo ou recompensa, de acordo com o que fiz no passado. Você diz que a ação resulta do passado. Essa ação não é ação absolutamente, mas apenas uma reação, não é? O condicionamento, a formação, reage a estímulos. Essa reação é a resposta da memória, que não é ação, mas karma. No momento, não estamos preocupados com o que é ação. Karma é a reação que surge de certas causas e produz certos resultados. Karma é essa cadeia de causa e efeito. Basicamente, o processo do tempo é karma, não é? Desde que haja um passado, deve haver o presente e o futuro. Hoje e amanhã são os efeitos de ontem. Ontem, em conjunção com hoje, criou amanhã. Karma, conforme é entendido de modo geral, é o processo de compensação. Como diz, karma é um processo do tempo, e a mente é resultado do tempo. Somente uns poucos afortunados podem escapar das garras do tempo. O restante de nós está unido ao tempo. O que fizemos no passado, bem ou mal, determina o que somos no presente. A formação, o passado, é um estado estático? Não está passando por modificações constantes? Você não é o mesmo hoje do que era ontem, tanto fisiológica quanto psicologicamente. Há uma mudança constante acontecendo, não é? Claro. Então, a mente não é um estado fixo. Nossos pensamentos são transitórios, continuamente em mudança. Eles são a resposta da formação. Se eu for criado em determinada classe social, em uma cultura definida, responderei aos desafios, aos estímulos, de acordo com o meu condicionamento. Com a maioria de nós, esse condicionamento está tão enraizado que a resposta é quase sempre segundo o padrão. Nossos pensamentos são a resposta da formação. Nós somos a formação. Esse condicionamento não está separado nem é dessemelhante de nós. Com a mudança da formação, nossos pensamentos também mudam. Mas, certamente, o pensador é totalmente diferente da formação, não é? Será? O pensador não é o resultado dos pensamentos dele? Ele não é composto de seus pensamentos? Há uma entidade separada, um pensador separado de seus pensamentos? O pensamento não criou o pensador, não deu a ele permanência no meio da impermanência dos pensamentos? O pensador é o refúgio do pensamento e se coloca em níveis diferentes de permanência. Percebo que isso é assim, mas é realmente um choque para mim perceber os truques que o pensamento está usando com ele mesmo. O pensamento é a resposta da formação, da memória. A memória é o conhecimento, o resultado da experiência. Essa memória, por meio de mais experiências e respostas, torna-se mais forte, maior, mais aguçada, mais eficiente. Uma forma de condicionamento pode ser substituída por outra, mas ainda será condicionamento. A resposta desse condicionamento é karma, não é? A resposta da memória é chamada de ação, mas ela é apenas reação. Essa ação gera mais reação, e assim há a suposta cadeia de causas e efeitos. Mas a causa também não é o efeito? Nem a causa, nem o efeito são estáticos. Hoje é o resultado de ontem, e hoje é a causa de amanhã. O que foi a causa torna-se o efeito, e o efeito, a causa. Uma deságua na outra. Não existe um momento em que a causa não seja também o efeito. Somente o especializado é fixo em sua causa e, portanto, em seu efeito. O fruto do carvalho não pode tornar-se outra coisa que não seja um carvalho. Na especialização há a morte,
Mas o homem não é uma entidade especializada. Ele pode ser o que desejar. Ele pode abrir caminho através de seu condicionamento, e ele precisará fazer isso se quiser descobrir o real. Você precisa cessar de ser um suposto Brahmane para perceber Deus. O karma é um processo do tempo, o passado movendo-se pelo presente para o futuro. Essa cadeia é o modo de pensar. O pensamento é o resultado do tempo, e só pode existir aquilo que é imensurável, eterno, quando o processo do pensamento cessa. A quietude da mente não pode ser induzida, não pode ser produzida por meio de uma prática ou disciplina. Se a mente for tornada quieta, então o que quer que chegue a ela será apenas uma autoprojeção, a resposta da memória. Com a compreensão do condicionamento da mente, com a conscientização sem escolha das próprias respostas dela, como pensamentos e sentimentos, a tranquilidade chega à mente. Essa quebra da cadeia do karma não é uma questão de tempo, pois, por meio do tempo, o eterno não existe. O karma precisa ser entendido como um processo total, não apenas como algo do passado. O passado é tempo, que também é o presente e o futuro. Tempo é memória, palavra, ideia. Só quando a palavra, o nome, a associação e a experiência não existem, é que a mente está quieta, não só nas camadas superficiais, mas completa e integralmente.